Olá, amigos, tudo bem com vocês? É uma maravilha saber que vocês estão aqui ligados no canal Ensino Eterno 7. É uma alegria em nosso coração. E a mensagem que eu gostaria de deixar para vocês hoje é uma mensagem de realidade. Sabe, muitas pessoas, elas vão à igreja, elas oram, elas procuram estar mais envolvidas na obra, mas elas sentem aquele vazio. Você já se sentiu assim? Em momentos em que você procura, procura priorizar mais a sua fé, e mesmo assim você se sente em um ápice espiritual, onde você procura vários e vários meios de ficar bem espiritualmente, mas não consegue? Bom, todos nós passamos por isso como cristãos. E hoje eu gostaria de deixar para vocês algumas coisas que podem estar contribuindo para essa defasagem espiritual. Eu gostaria que você ficasse até o final e que você se inscrevesse no canal, deixasse o seu like e acompanhasse a nossa mensagem aqui. Que Deus ele possa abençoar a sua vida e que Deus ele possa te ajudar nessa caminhada quanto cristão, porque nós sabemos que é uma caminhada difícil, porque é da porta estreita que estamos falando. É um caminho desconfortável, é um caminho de renúncias, mas nós também temos a certeza de que é um caminho de vitória. Bom, a primeira coisa que eu gostaria de apresentar para vocês é nada mais, nada menos de que distrações. Você tem tirado seus momentos de adoração para com Deus? Você tem lido a Bíblia? Você tem estudado a sua lição da escola sabatina? Você tem feito o seu ano bíblico? Você tem pregado o evangelho? Sabe, muitas pessoas têm substituído esses momentos que são essenciais para o crescimento espiritual para estarem nas redes sociais, para estarem ligadas a outras coisas. E às vezes nós substituímos os nossos momentos com Deus por coisas que são totalmente fúteis, que ao invés de nos aproximar de Deus, está nos afastando dele. E a Bíblia diz em Mateus capítulo 6, versículo 21, que onde está o nosso tesouro também estará o nosso coração. E não há outro Deus além do nosso. Então, a partir do momento em que você coloca um hobby seu, um desejo ou um costume seu, em uma patente maior do que o seu ato de comunhão com Deus diário, aquele costume seu, aquele hobby seu, ele está se tornando o seu Deus, pois está substituindo o momento que você tem com o Eterno. E esse momento com Deus, ele é crucial. Quer começar o dia com o pé direito? Comece com oração. Comece estudando a sua lição da escola sabatina. Comece fazendo o seu ano bíblico. Comece pedindo direção a Deus e ao Espírito Santo para que seu dia possa ser abençoado. Esse passo, ele é um passo essencial, que muita gente negligencia. Às vezes, em meio à correria, em meio ao cansaço, em meio ao desgaste, nós esquecemos de orar. Nós esquecemos de ler a Bíblia. Mas sabe, nós sabemos que existe um conflito que é invisível e que nós precisamos estar do lado de Deus. E uma das formas mais diretas, além da leitura da Bíblia, de se comunicar com Deus, de se aproximar dele, é orando. A oração, ela move o braço de Deus. Não é possível vivermos sem oração. Não é possível vivermos sem a comunicação com Deus. A falta de comunicação, sabe o que acontece quando você passa a ficar incomunicável com alguém? A falta de comunicação, ela gera dúvida, ela gera ansiedade, ela gera incertezas. Eu tô falando aqui no sentido humano, sabe? E a falta de comunicação, ela estabelece um muro entre dois seres. E nós sabemos que um muro, ele separa coisas, pessoas. E com Deus, a partir do momento em que a gente negligencia a nossa oração, o nosso momento de falar com Deus, poxa, estamos começando o nosso dia de forma totalmente errada. Então que nós possamos abrir mão das distrações e focar no que tem que ser focado. Abrir mão de algumas redes sociais, procurar ler mais a Bíblia e procurar não se distrair tanto. E é tão fácil a gente ser distraído.
Então comece eliminando os gatilhos. Ao invés de você deixar o seu celular no seu quarto, tenta colocar em outro cômodo, tenta desligar, tenta ser firme nessa postura e começar o seu dia com oração e priorizando o seu momento com Deus. Bom, um outro passo que é muito fundamental e que se conecta com a questão da distração é a falta de constância. Existe uma frase que é o seguinte, que a prática ela leva à perfeição. Então nós não vamos conseguir, por exemplo, fazer um bolo se a gente não praticar, se a gente não entender como é que funciona o processo. E o mais importante de entender é viver o processo, é colocar em prática. Será que era fácil para Daniel orar 3 vezes ao dia? Não era. Mas Daniel ele não negligenciava o seu momento com Deus. Ele mantinha uma constância. Cada vez que a gente fala com Deus e que a gente fala das nossas necessidades, Deus ele para nos ouvir. E sabe o que é o mais interessante? É que Deus ele escuta as orações dos seus filhos. Imagina quantas pessoas, quantos pedidos as pessoas não fazem para Deus. Quando você está em um local cheio de pessoas e que tem várias pessoas conversando com você ao mesmo tempo, será que você consegue ouvir todo mundo com qualidade? Claro que não, a gente não consegue. Mas Deus ele consegue. Então não pense que você está incomodando Deus falando com ele. Muito pelo contrário. Você tá alegrando o coração de Deus. E Deus ele leva cada história e escuta cada caso de forma singular e especial. Deus ele tem essa miraculosidade de ouvir todos os pedidos e de ajudar os seus filhos. Portanto, que isso sirva de motivação para você ter uma constância nos seus hábitos espirituais, tanto na oração como na leitura do livro, da Bíblia. Mantenha a constância, porque a constância ela vai fazer com que o seu cérebro ele internalize esses costumes e que faça parte de você totalmente. Faça propósitos, faça jejum. Mantenha essa constância de práticas que te aproximam de Deus, pois a experiência ela vai trazer edificação e com certeza boas consequências para a sua vida e para a vida das pessoas que você ama. Portanto, a falta de constância ela vai nos trazer para um lado e para situações que a gente não quer. Então, constância, tá? Mantenha a constância em qualquer âmbito, em qualquer contexto, a constância ela é bem-vinda. E mais um ponto também que é interessante, inclusive muitas pessoas estão fora da igreja por conta desse ponto aqui: culpa e desânimo. Ah, eu pequei tanto, eu fiz tantas coisas, Deus ele não me aceita mais. E aí você acumula esses pensamentos junto a essas práticas e internaliza uma ideia de que você não tem mais solução, que a sua vida não tem mais validade para Deus. Amigos, Deus é misericordioso. Deus é longânimo, Deus é paciente. Lembre-se do filho pródigo. O filho pródigo saiu dos braços do pai e foi conhecer o exterior e foi vivenciar experiências que eram desconhecidas. E ele se frustrou, se decepcionou e percebeu que aquilo não era para ele. E sabe o que é mais lindo da história? É que ele volta. Ele volta e o mais magnífico da história é que o seu pai estava o esperando de braços abertos. Papai do céu não é diferente. Papai do céu também nos espera de braços abertos. Que é justamente esse amor e essa longanimidade de Deus que nos motiva a pedir perdão para Ele. Pode ter a certeza do perdão. Não deixe os seus pecados ou as suas falhas fazer com que você acredite na impossibilidade de perdão ou de chegar até Deus. Deus ele está sempre de braços abertos. Não deixe esse desânimo ou essa culpa te corroer. E não deixe essa culpa tirar você dos braços de Deus. Porque os braços dele estão sempre abertos. Não importa o quão longe você foi. E ninguém nunca foi tão longe que não possa voltar. Principalmente quando se trata de Deus, que é amor. O seu caráter é amor. Deus é um Deus de misericórdia.
Ele abomina o pecado, ele abomina nossas práticas, mas ele nos ama incondicionalmente. E a maior prova disso foi a cruz. Foi Jesus ter se entregado por cada um de nós. E a maior prova disso também é que Jesus ele morreu por nós, pela remissão dos nossos pecados, pela chance de nos dar uma vida eterna e por anseiar morar conosco para sempre. É isso mesmo. Deus ele quer morar com você para sempre. Então olha o tamanho do amor de Deus. Então ao invés de você estar colocando essa culpa na sua cabeça, esse desânimo na sua cabeça, coloque a esperança de que Deus pode te perdoar. Não deixe Satanás manipular você. Satanás ele é um ser que observa. Ele é igual o leão que fica ao nosso derredor, observando as nossas falhas e fraquezas, esperando o momento exato de entrar em nossa vida, de bagunçar tudo. Mas Deus ele está com você. E para que a sua vida seja transformada, você não pode deixar o desânimo e a culpa te mover. Mas o que deve mover a sua vida, o que deve reger o seu caráter, é a pessoa de Jesus. É o amor de Deus. Isso deve ser a sua principal fonte de motivação para alcançar o perdão. Portanto, distração, falta de constância, culpa e desânimo são coisas que podem estar fazendo com que você esteja em defasagem espiritual. Então, vamos viver o contrário? Vamos abrir mão das distrações e vamos habituar coisas que nos edifiquem espiritualmente? Vamos manter a constância em hábitos que nos aproximem de Deus, ao invés de estar vivenciando com aqueles hábitos que nos afastem de Deus? E vamos abrir mão desse desânimo e dessa culpa. Sabe por quê? Porque quando você pede perdão para Deus, quando você chega para Papai do Céu e conversa com Ele sobre seus pecados, é como que se Deus pegasse uma borracha e apagasse, uma borracha poderosa que apagasse os seus pecados, e Ele te dá uma nova folha para você recomeçar. Deus é especialista em recomeços. Deus ele é especialista em dar novas chances. Claro, não vamos negligenciar que Deus é justiça também. Mas o caráter de Deus ele é regido por amor. Deus é amor. Deus é misericórdia. E Ele não quer que você esteja em defasagem espiritual. Ele está disposto a te ajudar. Mas você também precisa se ajudar. Gostou do vídeo? Gostou da mensagem? Inscreva-se no canal. Compartilhe essa mensagem para que mais pessoas possam assistir esse vídeo, que elas possam extrair essa mensagem e que Deus possa falar com você, tá? E que Ele possa ser sempre o centro da sua vida. Amém?